Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o reino que não será destruído. Daniel está falando aqui do Messias, ou seja, do primeiro a ser criado. O Adão original, ou seja, o Adão Cadmone. E existe o Adão Merichon, que é o Adão que foi feito na terra. Mas é de Adão Cadmone que sai toda a criação, e de Adão Merichon as almas. Quando o Eterno foi fazer Eva, ele tirou ela de dentro de Adão. Mas toda a criação, inclusive o Adão, veio de Adão Cadmone, porque sem ele, nada do que foi feito se faria, tá? Quando o Eterno criou ele, criou nele o potencial de toda a criação, porque ele é o arquétipo de toda a criação. Nele havia toda a informação pronta. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Elohim, tá? O verbo estava com Elohim. Isso aqui, o verbo era Deus, não existe, tá, gente? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, tá? Literalmente, ele é a palavra, tá? Adão, ele é formado de letras que formam palavras e sons. E ele é literalmente a palavra do Eterno. Palavra é um sistema de codificação que expressa revelações divinas, ou seja, ela é fundamental, porque ela traz à existência tudo que existe no mundo, tá? Versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João estava impressionado porque ele se fez carne e desceu aqui, ou seja, ele se manifestou, tá? Em um corpo, ele se manifestou no corpo físico, a palavra. João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele aqui, como o Mashiach Ben Yosef, o filho do homem, ele sente falta quando ele estava unido com o Eterno. Eu quero deixar bem claro que eu não estou falando do Messias criado por Roma. Eu estou falando do Mashiach, Yahushua, tá? E é uma coisa que uma criança de 6 anos que está começando a ler entende isso, tá? Agora, se distorceram as palavras dele e de Paulo, não posso fazer nada. Eu não vou deixar de falar a verdade que ele me dá, doa a quem doer. Toda revelação divina, tá? Ela tem que ter base, entendeu? E tem pessoas por aí, entendeu, que não se baseia, na verdade a revelação não se baseia naquela história, tá? Aí a pessoa diz que recebeu uma revelação, mas a revelação não tem nenhum fundamento bíblico, tá? São coisas absurdas. Mas as pessoas preferem acreditar nisso do que acreditar em quem prega a Bíblia, tá? Hoje em dia existe muito disso e vai aumentar porque as pessoas estão fora da palavra,
As pessoas não entendem que no mundo existente sempre houve dois princípios, Adão Cadmone e Adão Merichon, tá? Ou seja, o primeiro homem espiritual e o primeiro homem natural. Temos também dois vindos do Machia, tá? Machia ben Yosef, o servo sofredor, e o Machia ben Davi, que vem para governar. Dessa vez, ele vem como rei. Ismael e Isaac. Ismael o natural, Isaac o espiritual. Esaú o natural, Jacó o espiritual. Sempre houve um começo e um recomeço. Por isso que ele teve que vir em carne para entender eu e você. O homem espiritual se fez natural. No princípio era só o Machia e o Eterno. E ele recebia toda a luz. João 5, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Elohim, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Elohim e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, tá? Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Yud-Re Vav-Re fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, tá? E hoje, para nós recebermos essa luz, temos que pagar um preço. Gênesis capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Elohim invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Quando o Eterno tem um propósito na nossa vida e a gente sai desse propósito divino, a nossa vida fica sem rumo. As coisas não fazem sentido. Mas quando a gente volta ao propósito divino, as coisas começam a se encaixar. A palavra do Eterno nos leva ao propósito divino. Então, se eu cumpro a palavra, a bênção vai estar sobre mim. Mas se eu desprezo, a vida virá uma bagunça, tá? Isso é maldição, é falta de luz. E quando não existe luz, o que é que existe? Escuridão. 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder, sempre eterno. Amém. Aleluia. Tá? No princípio, Yahushua recebia toda a luz divina. A luz estava dentro dele, mas
De tanto ele receber a luz divina que passava por ele, ele sentiu desejo de doar e não só receber. Esse mundo que nós estamos é o último estágio e o mundo é o mundo mais inferior, tá? Que existe. Antes dele querer doar, ele era um só com o Eterno. Mas quando ele quis doar essa luz, nós nos tornamos corpo de Machia. Mas para ele voltar a receber a luz que ele recebia no princípio, ele teve que pagar um preço. A luz não era mais de graça, por isso que quando a gente se eleva espiritualmente, essa elevação vem com dores. Romanos 12 e o versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Machia, mas individualmente somos membro um dos outros. João 17, versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me és amado antes da criação do mundo. Tu me has amado antes da fundação do mundo. Vocês perceberam que eu falei aqui o versículo que fala em unidade. Então, quando ele diz que é um com o Eterno, é porque eles são um.